Campeonato Pernambucano, um jogo-chave, um jogo que organiza e deixa definido os rumos para as duas últimas rodadas da fase de classificação. Santa Cruz 0, Retrô 0, essa partida tinha sido adiada e valia muito, porque Retrô, Santa Cruz e Central, sobretudo esses três clubes, disputam algo muito valioso, que é o calendário em 2025, vagas na Série D, e uma dessas vagas vem logo na primeira fase, por isso esse jogo tinha tanto peso, também para a composição das classificações, de quem passa. A gente vai trazer a classificação, a gente vai analisar tudo aqui dessa partida, e é justamente o nosso tema de abertura. Tá? Mas Arthur tem uma mensagem aí que queria trazer nesse começo de programa, então, Arthur, chegou a hora, a palavra é sua, antes da gente mergulhar no Arruda. Você tem algo aí a trazer para o nosso público ou para alguém específico? Eu não sei o que vem pela frente, se vem declaração de amor, o que é que vem, mas a palavra é sua. Boa noite, Fred, Minhoca, todo mundo que está assistindo a gente. Eu queria aproveitar para deixar uma homenagem, uma mensagem positiva, né, aqui no começo do programa. Eu até não ia participar desse programa hoje, eu tinha até falado, né, no nosso grupo, porque eu ia estar essa semana em Belo Horizonte. Acho que a audiência sabe, eu sou de Recife, mas morei a maior parte da minha vida em Campina Grande, minha família ainda mora em Campina Grande, e eu atualmente moro em São Paulo, né? E aí minha família ia justamente para BH nessa semana de carnaval, e eu ia encontrar com eles lá, para a gente ficar esse restinho de semana juntos. Só que os planos mudaram completamente na sexta-feira, por uma ótima notícia. Meu pai, ele tem insuficiência renal. E aí ele estava há mais ou menos uns 12 anos na fila de transplante, esperando por um rim. E na sexta-feira, no começo da tarde, ele recebeu uma ligação de que tinha aparecido em Recife um rim para ele. E aí por Que isso que grande teve notícia, toda meu amigo. essa, pois é, toda essa mudança aí de roteiro. Ele na própria sexta-feira mesmo foi para Recife, fez a cirurgia, está agora em recuperação. Provavelmente ele está aqui assistindo o programa agora, então, Como é o nome dele? Ricardo, Grande abraço, Ricardo. Rim novo, pronto aí para tricolor, né? tricolor, Tricolor. tricolor, tricolor, tricolor. O rim não é o órgão mais afetado, não. É o coração. O coração. Já é bom reservar lugar, viu? Já bota logo o nome da fila, porque os dias e as noites estão complicadas. Mas grande abraço, Ricardo. Notícia Porra, boa. que notícia excepcional, né, Arthur? Total, uma alegria assim. Eu fiquei sem acreditar por um tempo. A ficha ainda não caiu 100%, mas aí deixar esse abraço, esse beijo, pai, te amo, se recupere bem aí, para curtir a vida ainda mais agora, né, de forma plena. E aproveitar essa mensagem, né, também como um apelo, né, que digam para seus familiares, deixem a mensagem de que vocês desejam ser doadores de órgãos, né? É uma vida que infelizmente partiu, e eu também deixo aí o agradecimento à família, que eu não sei quem foi o doador, né, mas o agradecimento aí por esse gesto de humanidade, de amor, e, e é isso. Deixar essa mensagem aí de que é uma vida que se vai, mas que salva outra, e não só outra, né, outras, né? Assim como o meu pai, Isso. provavelmente outra pessoa recebeu outro rim também, então, enfim, começar esse programa aí com essa mensagem positiva. Não, muito positivo, Arthur. E reforço que é algo que funciona no país, tá? A gente tem que acreditar. A fila de transplantes no país, ela é uma fila honesta, ela é uma fila que respeita a ordem, que respeita as urgências, que respeita a necessidade de cada um. Claro que não é da forma. A gente não tem, né, uma oferta como poderíamos ter, justamente nesse sentido que Arthur falou, da importância de doar os órgãos, da importância que cada um pode ter como parte da sociedade de multiplicar a vida. Tá? Essa alegria que hoje seu Ricardo teve, né, desde sexta-feira, e toda a família de Arthur, e como o próprio Arthur trouxe, outras famílias talvez, né, estejam tendo o mesmo alívio, né, a mesma celebração da vida nesse momento. Então, a gente reforça muito bem trazido aí por Arthur, além do próprio aspecto pessoal dele. Mas eu sempre digo que quando a gente traz algo da nossa própria vida, quando a gente traz algo do nosso próprio dia a dia que mexe com a gente, acaba tendo um peso muito maior, né, Arthur? Acaba sendo algo que vem de dentro, a gente viveu,
passou, sofreu, celebrou, e na hora que a gente compartilha isso, acaba sendo uma multiplicação de informação, uma multiplicação de experiência, porque muita gente tem medo, muita gente tem dúvida, muita gente questiona se as coisas vão ser feitas da forma correta, e as coisas são feitas da forma correta. A gente tem que acreditar, né, na estrutura que temos uns nos outros, na nossa sociedade. Então é isso. Seu Ricardo, parabéns, muita vida pela frente, tá? E vamos tocar aqui o nosso barco, porque o homem assistiu o jogo, Arthur? Assistiu. Quando terminou o jogo, ele né? mandou um áudio para mim e disse: Rapaz, hoje foram fortes emoções, porque ele tá na recuperação, aí hoje tirou o dreno, e era vendo o jogo do Santa. Eu disse: realmente o Santa talvez tenha sido a pior parte do dia, né? Mas isso Será aí que ele. foi? Qual a tua análise, Arthur? Vamos começar Vamos. começar do impacto, tá? Eu acho que é fundamental trazer o impacto antes de falar do jogo. Como é que você avalia que fica o campeonato, que fica essa disputa do Santa pela vaga na Série D, ou pelo menos, para ter o mando de campo no duelo que se desenha contra o Central e encaminhar a vaga, nem que seja a segunda vaga mais na frente. Como é que você digere esse empate? Boa. Eu acho, Fred, que tem duas visões para esse empate de hoje. A primeira visão, que é uma visão mais, vou chamar de mais pessimista, mas não entendam um pessimista como assim, é uma visão que não é realista, é injustificada. É uma visão mais copo mais vazio, como a gente já falou várias vezes aqui na história do podcast. Que é aquela visão de que era mais uma decisão para o Santa Cruz, um jogo dos jogos mais complicados que o Santa Cruz tem no campeonato, né, que os maiores adversários em termos de até mesmo de investimento é Náutico, Sport e Retrô, e em mais um jogo como esse o Santa Cruz não consegue cumprir o seu objetivo, não consegue a vitória. Então tem como se ter essa forma de ver de que é uma equipe que mais uma vez na decisão vacilou, teve uma oportunidade, não conseguiu e tudo mais. Por outro lado, e aí eu não vou entrar tanto nos aspectos da partida, que a gente vai analisar daqui a pouco, mas eu acho que é um jogo em que dá para se tirar alguns aspectos de evolução na equipe. E quando eu entrar na avaliação do jogo, vocês vão ver que não é um jogo que eu acho que o Santa Cruz jogou tão bem assim, não. Tá? Mas eu acho que dá para tirar alguns aspectos positivos e, principalmente, focando na parte matemática, na parte da classificação, eu acho que deixou para mim uma fagulha de esperança. Talvez mais do que pela atuação do Santa Cruz, pelo futebol pobre do Retrô. A impressão de que eu fiquei, eu estava até conversando isso com o Minhoca antes de começar o programa, é que se o Retrô jogar essa bola contra o Náutico, ele dificilmente vai conseguir vencer a partida. O dano de Roberto Fernandes parece que é bem claro no Retrô, né? Exatamente. Assim, eu achei um time muito engessado, um time que em vários momentos da partida parecia implorar para o Santa Cruz vencer, assim, sem conseguir muita coisa no jogo. E aí, indiretamente, essa falta de confiança que o Retrô dá de que ele vai conseguir vencer o Náutico acaba fazendo com que 6 pontos nos próximos 2 jogos tendam a ser suficientes para o Santa Cruz garantir a vaga na primeira fase. Porque se a gente considerar que o Retrô tropeçaria com o Náutico, mesmo um empate, com 6 pontos o Santa ultrapassaria o Retrô. Então, eu fico mais assim, no meio do caminho, mas mais pendendo para essa análise um pouco mais positiva. Eu acho que fica um gostinho amargo, porque o Santa dava para ter vencido esse jogo de hoje. Deu muitos sinais para isso, criou principalmente no segundo tempo para isso. Faltou assim, realmente um pouco mais de capricho ali na reta final para conseguir esse resultado, o que poderia estar agora numa situação muito bem encaminhada para garantir a vaga na primeira fase. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Santa Cruz ele tem um caminho traçado aí de que essa vaga na primeira fase ela é mais acessível do que parecia há poucas semanas atrás. Eu me lembro que antes, quando o Santa terminou aquele clássico contra o Náutico, o tom era muito mais negativo do que agora. Então eu acho que se a gente faz um compilado, não só de hoje, mas das últimas 3 rodadas, o Santa conseguiu abrir seu caminho e hoje se encontra numa posição em que ele pode conseguir essa vaga ainda na primeira fase. Então, nem tão positivo de que tá tranquilo porque 6 pontos deve dar essa vaga, mas eu também não acho que é de se lamentar
tanto assim eu achar que o time não é suficiente de forma alguma, porque acabou vacilando. Realmente foi um vacilo e mais uma decisão, mas eu tendo a ser um pouco mais frio nessa análise. O jogo-chave se tornou Retrô e Náutico, né? Exatamente. O Até porque o jogo-chave último jogo é Retrô e Flamengo, né? Então, se o pro Retrô vencer o desfecho do Náutico, acabou. campeonato, o desfecho desse virou Retrô e Náutico, um jogo que é importante também para o Náutico, né? Então, isso acaba sendo o ponto-chave aí. Sai um pouco das mãos do Santa, mas pelo menos deixa nas mãos de um time que é melhor que o Retrô. Né? Que é Que vem jogando capaz, melhor que o Retrô, né? vem jogando bem até o Náutico, né? E vai precisar Isso. utilizar a força máxima, teve toda aquela questão que aumenta a rivalidade na partida, né? Aquela denúncia que o Náutico fez, discussão de diretores no rádio. Existe um elemento aí que pode até dar mais vigor ao Náutico na partida, e isso beneficia o Santa Cruz, inclusive para a classificação. O Náutico também precisa desse resultado, né? Para ter uma chance de já terminar a fase de classificação em primeiro, garantindo logo a Copa do Brasil, né? Se ele conseguir vencer o Retrô, ele puxa a decisão da vaga para o clássico nos aflitos contra o Sport, né? Ele está um ponto atrás do Sport, se não me engano. Tá? Ele está um ponto atrás do Sport. Vou colocar aqui a classificação, passar aqui para Pedro trazer a classificação. Pedro, traz a classificação do Google, por favor, para a gente dar uma olhadinha nela, já que a gente abriu pelo rumo que esse empate deixa, antes de tratar do jogo em si. Tá? Olha aí a classificação na tela, certo? Então, nesse momento, veja a importância de Retrô e Náutico. Tá? O Sport é favorito absoluto contra o Porto, deve ir a 21. O Náutico fica na obrigação de vencer, tá? Fica na obrigação de vencer para ter a chance de ser primeiro lugar. Né? O próprio empate, o Sport 21, o Náutico já fica com o número de vitórias. Pelo número de o vitórias. Náutico já cai pelo número de vitórias. Então, só a vitória contra o Retrô interessa ao Náutico na disputa pelo primeiro lugar da fase geral. Isso se o Sport vencer o Porto. Fala, Arthur. E outro ponto, assim, tem um outro lado. Se o Náutico vacila contra o Retrô, ele vai pegar o Sport, podendo ser ultrapassado pelo Retrô e Sim. pelo Santa, caso o Santa vença do Afogados. Então, Sim. além da importância do Náutico mirando ultrapassar o Sport, tem a importância também mirando garantir a semi. Semifinal, Então, é um jogo que o Pular, Náutico não pode abrir mão de exatamente, forma perfeito, alguma. Arthur. De jeito nenhum. É um jogo. Esse jogo é domingo, né? Esse jogo será no domingo, jogo importantíssimo. Já aí. sabendo do resultado do Sport. Já sabendo do Sport, mas o resultado do Sport, assim, é só algo Sim, muito mas já fora da sabendo, curva. mas já sabendo todo o cenário. O jogo vai acontecer na rodada, isso. já tendo o Sport joga primeiro, o Náutico joga no domingo e na segunda joga o Santa Cruz. Isso. Exatamente. Tá? E tem outro jogo importantíssimo aí que é Petrolina e Central, né? Porque vai empurrando essa decisão. E eu vi o pessoal falando inclusive para o no próprio chat aqui de Petrolina, para Central. saber se o Petrolina vai ou não vai para o mata-mata. Né? Isso. Isso. Eu não citei o Petrolina e Central no âmbito do Santa, porque eu coloquei na conta do Santa 6 pontos. Então, se ele faz 6 pontos, ele termina na frente do Central, porque um dos jogos é contra o Central. Então, por isso que eu não falei de nenhum cenário do Central por causa disso. Mas, obviamente, está se caminhando para uma coisa curiosa, de ter um Central e Santa no Lacerdão, valendo quem será mandante entre Central e Santa nas quartas de final. Pode ser. Já teve um desenho. Eu diria que um desenho lógico para a última rodada seria Retrô 14 ou 15. Retrô 14 ou 15. Santa Cruz 16. O Retrô não terá menos de 17 pontos nesse campeonato. Não, sim, eu estou falando antes da última rodada, para chegar na última rodada. Retrô 14 ou 15, Santa Cruz 16 e Central com algum otimismo 14, com algum otimismo. Tá? A gente já teve mais certeza de que esse Santa e Central ia valer esse mando. Isso. Hoje, talvez ainda seja o mais provável, mas não é algo tão certo como a gente imaginava há um tempo. Eu não sei se o Central chega em Petrolina e ganha esse jogo, não. O Central caiu um pouco, o Santa evoluiu. 4 jogos ele estagnou. Então, no final das contas, para o Santa Cruz, foi ok. Tá? Foi ok. No final das contas, o Santa caminha
para essa vaga. Caminha. Se não, a primeira vaga, eventualmente uma segunda vaga, porque o Santa tem mostrado mais futebol do que o Central. Caso leve esse jogo, um jogo de quarta de final, para o Arruda, ele é tem um favoritismo bem considerável diante do time de Caruaru, tá? Então, apresentado o desenho da classificação, apresentadas as consequências, agora sim, Arthur, a gente pode ir para o campo, tá? Porque dentro de campo ficou um lamento para o Santa Cruz. Apesar de a gente tratar o empate como ok, atuação burocrática do Retrô, né? O Retrô de Roberto Fernandes não funciona, ainda que Clécio Lima tenha lembrado aqui no chat que também não levou gol ainda, viu? Burocratizou o Retrô, mas a bola não entra, não sei. Virou um time burocrático aí. Mas no final, eu não vi o replay na hora que terminou a transmissão, esperei um bocado, não teve, nem voltei, poderia ter voltado a barrinha, mas também não vi. Teve um gol anulado, que foi marcado de impedimento, gol de bicicleta de jogo foi anulado. E teve os dois contra-ataques ali na reta final, que inclusive eu acho que até influenciaram na vaia da torcida do Santa, porque na reta final o Santa estava muito nervoso e o Retro, mesmo fazendo a atuação bem mediana, Richard Franco acabou com os dois contra-ataques, inclusive. Você acha que não entrou muito bem, não. Mas assim, o Retrô teve algumas bolas ali na reta final para fazer o crime. Sim, sim. Arthur, tua análise do jogo. Foi um jogo, primeiramente analisando assim, eu acho que para um torcedor de Náutico Sport, por exemplo, que estava analisando, deve ter sido um jogo muito ruim. Porque o jogo realmente, principalmente o primeiro tempo, foi muito pobre, assim, sabe? Pouquíssimas jogadas criadas. E aí, analisando sobre o viés do Santa, eu acho que foi talvez o pior primeiro tempo do Santa no ano. Obviamente que pesa que o Santa enfrentou um adversário que é muito mais complicado do que quando ele enfrentou o Maguari, do que quando ele enfrentou Porto, Flamengo de Arco Verde, mas talvez tenha sido o primeiro tempo que o Santa menos criou oportunidades. E o Santa é uma equipe que a gente vem falando aqui, programa após programa, que é aquele time que normalmente faz um bom primeiro tempo e cai no segundo tempo. Hoje, né, eu vou até trazer no comentário que foi um pouco o inverso, na minha opinião. Acho que o Santa cresceu no segundo tempo em comparação ao primeiro. Mas falando do primeiro tempo, o Santa começou o jogo até pressionando bastante o Retrô, né, como já era esperado, o Santa jogando dentro de casa aí, precisando do resultado, já que estava atrás do Retrô na classificação e ainda se mantém dessa forma. Nos primeiros 10 minutos, o Santa pressionou bastante o Retrô, no sentido de pressionar na saída de bola, não deixar o Retrô respirar, ter mais a bola, controlar um pouco mais o jogo, mas pouco transformou esse controle, vamos dizer assim, da partida em chances. Ali no comecinho do jogo foi uma finalização de Thiaguinho pela esquerda, que o goleiro Paulo Ricardo faz a defesa até com certa tranquilidade. Então, o melhor momento depois ali dos 10 minutos, o Retrô consegue controlar mais a partida. Mas é bem verdade que chegando muito pouco também com lances de perigo. Os principais lances do Retrô foram chutes de fora da área com Hadley. Né? As principais chegadas no primeiro tempo foram essas, até o lance que ele leva maior perigo, que é um cruzamento, né, que tem um toque de calcanhar, acho que de Guilherme Paraíba. O William, goleiro do Santa Cruz, que depois eu vou comentar um pouco mais sobre ele, se estabando ali um pouco no lance, a bola bate nele, bate na trave, quase que o Retrô abriu o placar. Mas tirando chutes de fora da área e esse lance, que foi um lance até mesmo fortuito um pouco, assim, vamos dizer, uma bola parada e tudo mais, o Retrô mal conseguiu chegar. Mas eu considero que foi o pior primeiro tempo do Santa, porque, assim, o Santa teve esse chute de Thiaguinho com 9 minutos, e o Santa vai chegar de novo no ataque depois dos 40, quando tem a finalização de Lucas Siqueira de fora da área, Paulo Ricardo espalma, e aí Thiaguinho perde uma chance claríssima, né? Ele sozinho contra o goleiro, chuta muito mal, bizonhamente mal, e acaba ficando marcado ali no final do primeiro tempo essa chance que o Santa Cruz perdeu. Então, para mim, o Santa desce para o intervalo com essa sensação de que foi uma equipe que sofreu pouco, muito também porque o Retrô foi muito burocrático, né? Eu acho que a palavra é bem essa, mas que o Santa pouquíssimo criou, faltou muita criatividade. Né? O Santa, as pontas não funcionaram muito bem, e para completar, perdeu por lesão durante o primeiro tempo o seu principal jogador, né? Que é Matheus Melo. Então, se havia uma esperança de criação de jogadas ali pelo meio, ela acabou se esvaindo bastante com a saída de Matheus Melo. No intervalo, Itamar faz a mudança de tirar Thiaguinho para colocar Felipe Cardoso, por lesão. Mais uma vez, um jogador do Santa Cruz saindo por lesão.
embora tenha ficado até talvez a dúvida, porque Thiaguinho não fez um bom primeiro tempo, se seria opção técnica, mas o próprio perfil do Santa anunciou que foi por lesão, e já existem fotos aí depois que ele foi para o hospital, que não estava até com a bota assim. Acabei de ver um vídeo. Acabei de ver um vídeo ele chegando de muleta, né? Perna engessada. Isso, Deixa eu ver se é exatamente. perna engessada mesmo, tá? Eu acho que é com aquelas botas com aquela ortopédicas. tala, né? A bota, isso. Isso. Até porque Mas gesso enfim, hoje tá meio em desuso. Né? Esse, no caso, quem aí? Thiaguinho. Inclusive, essas lesões, até o que Fred falou ali, de que o Santa é mais favorito em relação ao Central e tudo mais, talvez essas lesões, caso sejam graves, sejam um baque grande. Né? Porque Matheus Melo e Thiaguinho são dois dos principais jogadores do Santa, mas a gente pode ver isso mais a parte ali dos individuais. E aí, no intervalo, Itamar faz essa mudança, aciona Felipe Cardoso, e o Santa Cruz volta melhor no segundo tempo. Como eu falei antes, talvez tenha sido o primeiro jogo em 2024 que o Santa fez no segundo tempo melhor do que o primeiro. O Santa volta para o segundo tempo com aquela mesma pegada do começo do primeiro, de pressionar o Retrô, de marcar em cima, de não dar espaço, só que dessa vez conseguindo transformar melhor a bola que tinha em chances de gol. É verdade que o Santa falhou muito no último terço, tá? na tomada de decisão, na finalização, mas o Santa conseguiu chegar com mais perigo, conseguiu ter aqueles lances ali de finalização que o goleiro defende, aquele lance que passa na frente da área faltando alguém completar, né? Teve um lance, por exemplo, de bola rasteira que Bortoluso disputa com o goleiro, enfim, tiveram alguns chutes também de fora da área, o Santa coloca pressão no Retrô. E esse foi, para mim, o melhor momento do Santa Cruz na partida, até ali por volta de uns 25 minutos, o Retrô estava meio desnorteado no jogo. O Retrô não conseguia oferecer perigo para o Santa Cruz nos contra-ataques, e o Santa colocando pressão no Retrô, e a sensação era aquela de que o Retrô estava pedindo para levar um gol, vamos dizer assim, e o Santa Cruz não conseguindo aproveitar. E eu até brincava com os amigos que assim, era um cenário claro de que ia vir um contra-ataque e o Retrô ia acabar fazendo um gol, mas não aconteceu. E aí isso foi se perdurando por um tempo. O Retrô, ele depois ali dos 25, ele começa a ter algumas chegadas esporádicas, mas também assim, sem ser controlando a partida. O Santa também sente as primeiras necessidades de mudança no segundo tempo, e entra outro ponto do Santa Cruz, na verdade, 2 pontos do Santa Cruz. O primeiro é a questão física, que mais uma vez sentiu a parte física ali no segundo tempo. Talvez hoje tenha demorado até um pouco mais para dar esses sinais, mas também sentiu essa parte física. E a questão do banco, que quando é acionado, realmente o nível ele é bem diferente. Né? O Santa Cruz até fez contratações recentemente, Henrique Lordelo jogou hoje, Gilvan jogou hoje, mas assim, não entraram bem, também os jogadores chegaram há muito pouco tempo, não tem entrosamento e tudo mais, mas o nível da equipe caiu muito com as mudanças. Né? E ainda mais preocupa a questão das lesões, a questão dos jogadores que o Santa Cruz acaba perdendo pelo meio do caminho, justamente porque o elenco não dá opções para isso. Então o Santa Cruz foi minguando a sua chegada ao ataque, chegando até o ponto de no final parecer que o William estava fazendo cera, em algum momento ali ele cai, parece que está fazendo cera, Itamar até parece estar reclamando dele sobre isso, e aí acontece o que Cássio falou, né? O Retrô na reta final, se a gente pega os últimos minutos mesmo do jogo, o Retrô foi mais perigoso do que o Santa. O Retrô, quando faz as últimas mudanças ali, que é acionar Richard Franco e acho que Israel é o outro que foi acionado, depois tem Leonan também que entra, mas assim, quando tem essas últimas mudanças, o Retrô realmente começa a levar um pouco mais de perigo. Aí, para mim, também entra um personagem que favoreceu para gerar esse risco para o Santa Cruz, que é o William, o goleiro. Teve 2 bolas ali que ele sai, que, meu Deus do céu, deixou todo mundo desesperado. Uma não pegou com a mão, não faz o menor sentido, e a outra, a que ele tentou, que ele dominou e acabou dando chute para lateral, né? Aquela Isso, ali exatamente. era uma tragédia, assim, monumental. Flertou muito com a tragédia ali. Exatamente. O Santa, no final, Cássio, pareceu um time muito afobado, né? Foi até a palavra que você usou. Assim, eu acho que pesa muito ali o físico. O chute de Totti. Exatamente. O chute de Totti, Rafael Pereira, que é um cara experiente, Totti também é um cara experiente. Porra, e Muitas entregando vezes o gol do Retrô ali também. e entregando o gol do Retrô, e muitas vezes rifando bola assim quando estava sozinho com espaço, sabe? Que poderia ter tocado, poderia ter acalmado um pouco mais o jogo. Então, eu acho que nesses lances aí pesou muito também a questão física. É aquela história, quando você já está extenuado, você não consegue raciocinar direito, você já fica com medo de que vai vir alguém com a bola e você não vai ter físico para acompanhar. Então,
O Santa, no final ali, entrou meio que, por mais que tenha tido mais oportunidades de conseguir a vitória, chegou na reta final ali de que o Santa teve um medo grande, eu acho, de perder, e realmente perder hoje ia ser muito danoso para o Santa, porque todas essas contas que a gente falou dos 6 pontos, etc., se iriam de vez, porque o Retrô com certeza já tem mais 3 pontos, que é o Flamengo de Arco Verde na última rodada. Então, realmente eu acho que pairou esse receio no Santa, e aí na reta final, se a gente for olhar apenas os últimos minutos, quem esteve mais próximo de fazer o gol foi realmente o Retrô, tanto que teve o gol anulado e tanto que teve outras oportunidades, teve essa chance, por exemplo, que Rafael Pereira se embananou ali com o Henrique Lordelho, a bola sobrou para o Retrô, enfim. No final da partida, eu acho que o sentimento que fica é esse, é o pouco que a gente já falou. Eu acho que o Santa, pelo segundo tempo, deu os sinais que ele poderia ter vencido o jogo. Ele ficou perto disso, talvez até mais pela limitação do Retrô do que por uma grande exibição do Santa Cruz. Com certeza, o Santa Cruz não fez uma grande exibição, mas eu acho que ele fez o suficiente para ter as oportunidades. Faltou aproveitar melhor e conseguir uma vitória que seria muito importante. Mas acho que como leitura inicial da partida, seria isso. Concordo Cássio, quer demais. acrescentar alguma coisa em relação a Não, essa a minha vitória, linha Arthur? foi essa. Até que no final a gente tava quase um bate-bola. Na reta final que a gente tava dizendo assim, eu vi o jogo de forma muito parecida. O Santa Cruz teve muito mais finalizações que o Retrô, o Scout do Footstat. Dá uma dica sempre para quem cobre, né? O SofaScore é um aplicativo muito bom, mas não está cobrindo o Pernambuco, nem a Copa do Nordeste, mas o Footstat está. Então você consegue lá pegar o Scout das partidas e o Scout de finalizações de Santa e Retrô. Desculpa se eu espirrar qualquer coisa, que eu realmente não estou muito bem, não. Por isso que eu estou saindo fechando a tela, é para espirrar. O scout de finalizações de Santa e Retrô foi 15-9 para o Santa e 4-1 em finalizações certas. Isso assim, é muito pouco, assim, é um número muito baixo, que mostra que tecnicamente não foi tão bem, que teve um nervosismo na frente da área, mas que teve um volume ofensivo do Santa, que é um time mais marcador, fez 20 faltas, o Retrô, juntando faltas e desarmes, assim, o Santa foi um time mais ligado na partida, mas a reta final do jogo, tanto que a gente foi citando aqui, os lances de perigo, acho que flertaram mais para o lado do Retrô, e dá para citar assim, isso tudo nos últimos 10 minutos, assim, mais os descontos. Um gol de bicicleta anulado, uma rebatida errada de Rafael Pereira, que o jogador do Retrô bate rasteiro, vai para fora, 2 saídas equivocadas do goleiro do Santa Cruz. Uma que, uma, na verdade, não tem nem perigo. Ele é que criou um problema e não pegar com a mão. Mas a outra, ele sai e tenta e domina com o pé, dominou até meio errado e depois bateu para a lateral. E 2 contra-ataques que Franco, que era Reginaldo, né, Richard Franco, que acabou não conduzindo da melhor forma possível. E eu até falei que tinha sido 2 de Franco, mas foi até injusto. O outro foi de Giva. Giva é o atacante que também tinha feito o gol de bicicleta anulado. Um lance, talvez aquela questão de ser atacante, de olhar mais direto para o gol. Ele teve um contra-ataque onde o corredor direito estava completamente aberto, levou um esporro do cara, inclusive do ponta. E isso tudo foi só nos últimos minutos. E do outro lado, as melhores chances do Santa, aquela que a bola vai em cima da linha, a cabeçada, tudo isso tinha sido bem antes disso aí. O Santa tem uma finalização de Totti para fora, que era um bom contra-ataque, mas Totti chutou. Não é que ele chutou mal, ele chutou de muito, muito longe. Foi muito precipitado. Muito precipitado. E o Santa acabou não tendo outra boa oportunidade. Por exemplo, nesse comparativo dos minutos finais, é incomparável. Agora, o jogo não são apenas os últimos 10 minutos, os últimos 15 minutos. Nos 90, o Santa foi um time melhor do que o Retrô. Mas eu acho que por exemplo, se o Retrô tivesse começado, vamos fazer só um preâmbulo aqui. Se o Retrô tivesse tido os 10 primeiros minutos, tivesse sido do jeito que foi para o Retrô, aí depois o Santa organiza e terminasse com o volume que ele teve durante a maior parte do jogo, eu acho que a reação da torcida teria sido diferente. Mesmo o 0-0, mesmo não sendo ideal, porque acho que a reação da torcida do Santa no fim parece um pouco refletindo o que vinha sendo o jogo naquela reta final. Fisicamente, o time já debilitado, um time que já não se encontrava bem, que já não jogava bem, mas que em boa parte da partida foi melhor. Foi um jogo muito bem disputado, mas eu acho que foi nivelado por baixo demais. Assim, foi um jogo nervoso, como se esperava, inclusive mais do que em 15 de janeiro. 15 de janeiro havia toda a expectativa do nervosismo, porque são 2 candidatos reais. Mas pela classificação de lá para cá, já que o Santa se recuperou, ganhando aqueles 2 jogos depois, esse jogo de hoje, da 4ª rodada, do jeito que ele foi realizado hoje, para a tabela, ele era um jogo muito mais pesado do que no momento que ele ia ser disputado em 15 de janeiro. E isso acabou se refletindo. O Retrô faz 8 anos hoje, né? A CBF até falei mais que era certo, mas o Retrô foi fundado em 2016.
e completou 8 anos hoje, assim, para o Retrô não foi exatamente um presente de aniversário, mas acho que o Retrô sai mais satisfeito do que o Santa Cruz com esse empate, tendo pelo lado do Santa a aposta no Náutico. Assim, o Santa está muito na briga porque está pelo Náutico, mas o jogo vai ser Retrô e Náutico, né? Não é Náutico, Retrô. E o Retrô segue na frente. Muito pelo Timba. Tá totalmente pelo Náutico, mas o Náutico tá da Copa do Nordeste também, assim, é muita coisa junto. Tipo, o foco do Santa, ele pensa completamente no estadual. O Náutico não pensa completamente no estadual, o Sport não pensa completamente no estadual, mas mesmo quando não pensa, consegue, na maioria das vezes, conseguir um resultado positivo. Talvez seja suficiente para ganhar no Retrô. Mas talvez, para esse domingo, depois do Náutico, que esse jogo agora no final de semana, já é no domingo, né? E logo depois o Náutico já viaja para o jogo contra o Vitória. Estou enganado, até saiu a tabela agora para não falar besteira, Minhoca. O jogo Náutico Vitória é na primeira semana já? É no meio da próxima semana. Quarta-feira, 7 horas. Náutico porque a minha dúvida era justamente se era a primeira ou a segunda semana. É na primeira semana. Primeira semana. É na primeira semana. Ou seja, a cabeça do Náutico talvez esteja mais no Barradão. O Náutico tem essa preocupação de ter a Copa do Brasil, que o Náutico não está nesse ano, falhou no passado, e da condição que ele está em segundo lugar, brigar primeiro, para ser primeiro, já garantir a Copa do Brasil, mas pelo menos brigar pela semifinal. Mas não a ponto de fazer o que o Ceará fez com o próprio Náutico, de tornar um jogo um descarte. É dessa forma que eu me enxergo hoje, e no fim das contas, até para quando sai a escalação, você vê fica um pouco diferente. A gente falou misto quente do Bahia. O Bahia foi quase um misto completo. Assim, a escalação que o Bahia mandou para a América de Natal foi assim. Eu considero aquilo titular com alguns desfalques. Aquilo ali é mais do que um time misto. O Bahia jogou com basicamente sua força principal ali. Arthur, individualmente, vamos fazer uma análise aí desse Santa Cruz. Os melhores, os piores. Traz aí tua análise individual do Tricolor essa noite. Boa. Eu acho que, falando dos melhores, os destaques positivos, não tiveram tantos, tá? Porque, como o Cássio falou, não foi um jogo que, tecnicamente, a gente teve, assim, grandes jogadas ou algum jogador se destacando. Eu gostei de João Pedro, que foi titular hoje pela primeira vez, no lugar de João Diogo. Eu achei que, principalmente ali no primeiro tempo, ele foi o principal jogador do Santa, participou bem. No começo do segundo tempo também estava bem, depois ele sente ali, né, e acaba saindo. Eu achei achei que ele foi bem na partida de hoje. Eu vou citar Totti também, embora esse último lance de Totti ali depõe bastante contra ele, né? Porque realmente, por mais que tenha tido aquela bola que o goleiro tira em cima da linha, algumas bolas ali que o Santa Cruz ficou meio que na confusão na área, com um desvio poderia ter colocado para dentro, mas aquele lance talvez tenha sido a jogada mais aberta assim para o Santa, né? Um contra-ataque que ele tinha o Wellington aberto na direita para poder receber, e ele acabou se precipitando totalmente. Eu até estava falando com os amigos, eu acho que ali entra muito cansaço. É aquela história do cansaço que você não consegue nem raciocinar direito a jogada. Pareceu muito ali, ele, por não ter mais perna, meio que se livrando da jogada. Eu fiquei um pouco com essa sensação. Mas foi um cara que correu o campo inteiro, que marcou, se desdobrou, chegou na frente. Teve alguns erros, mas eu acho que vale essa menção positiva para Totti. Eu acho que ficaria por aí, tá? Matheus Melo saiu no primeiro tempo, que é normalmente quem a gente fala aqui positivamente, então não tem muito como a gente destacar. Bortoluso, que é um jogador que eu gosto, acho que ficou abaixo hoje do que ele normalmente consegue ajudar a equipe. É isso. João Diogo, eu vou falar aqui como um cara que divide opiniões, porque ele é um cara que erra bastante, mas é um cara que participa de quase todas as jogadas do Santa Cruz. Ele, depois que entrou, eu achei que ele deu uma força ali de presença, pelo menos nas jogadas ofensivas, muito diferente do que o Santa Cruz vinha tendo antes. É óbvio que ele tem lances até que você fica com raiva, por exemplo, tem uma jogada pela esquerda que tem um cruzamento também que era uma excelente chance, que ele recebe numa posição muito boa para só virar e bater, e ele perde o domínio da bola e acaba desperdiçando, isso já no comecinho do segundo tempo. Mas é um cara que participa muito, sabe? Que as jogadas acabam passando muito por ele. Então, eu acabo destacando positivamente por isso. É um cara que participa tanto do jogo que eu acho que tem um mérito dele estar sempre presente ali nas jogadas. Então, ficaria com esse trio aí. Mas, assim, se a gente fosse fazer o mapinha, seria todos naquele verdinho clarinho. Não tem nenhum verde muito, muito escuro, não.
Negativamente, O mapinha volta no próximo telecast. Hoje a produção aqui está focada no raio-x aqui, na classificação, né? Porque como a Copa do Nordeste não produziu o material, já que a rodada não acabou, eu estou tendo que criar o material todo aqui. Então o Campinho tá guardado, mas não morreu não, o Campinho sobrevive. hoje está na igualdade a galera do podcast e da live. É só na fala, o Campinho. E aí, falando dos negativos, eu acho que assim, Thiaguinho não tem como ser diferente, porque a chance que ele perde no final do primeiro tempo, assim, é uma chance claríssima, assim. Por mais que a finalização nem fosse Perdeu por muito, viu? por muito, por mais que a finalização nem fosse assim tão simples, porque a bola ela vem alta, mas pô, o problema é o que Cássio falou, não é que ele chutou, o goleiro defendeu, a bola pegou na trave, ele chutou muito longe, muito longe, pegou muito mal na bola. E ele acaba prejudicado porque no recorte do jogo que o Santa Cruz mais chegou ao ataque, ele não estava, né? Ele não participou do segundo tempo, mas ele foi muito mal no primeiro tempo. O substituto dele, Felipe Cardoso, também entrou muito mal. Talvez a pior peça do Santa Cruz no segundo tempo, muito mal, não conseguia dar sequência nas jogadas, desperdiçando assim muitas bolas que recebia. Então vale também essa menção negativa para ele. E eu vou falar aqui, tem outros, tá, que poderiam entrar numa escala, ficou devendo um pouquinho, talvez ali Lucas Siqueira, um cara que eu achei hoje que estava numa rotação abaixo, muitas vezes um jogo mais lento, embora tenha ajudado em alguns chutes, algumas chegadas no ataque, enfim. Mas eu quero falar também de William, que eu tinha até comentado ali durante minha explanação sobre o jogo, que merecia falar sobre ele. O O William outro é me melhor, né? passa muito menos confiança do que André Luiz. Eu sei. Muito menos, muito menos. O outro é melhor. O William só tem tamanho, Cássio. A única coisa que ele é melhor do que o André Luiz é que ele é mais alto. É a única coisa, porque de resto, ele é muito pior do que o André Luiz. Tecnicamente, você vê assim, sabe, os movimentos, o lance que Turma ele ia costuma levando dizer, o só gol. tem tamanho e leseira, né, nesses casos, né? Exatamente, é exatamente isso. Porque assim, o gol que ele ia levando no primeiro tempo, a bola em cima dele, assim, ele se estabana ali com a bola, quase que coloca a bola para dentro. Os lances que tem na reta final, que eu já comentei aqui com o Cássio, que ele sai completamente atabalhoado, que assim, se for sair, saia para se decidir. E ele sai numa bola que é dentro da área e ele toca a bola para fora, sabe? Porque não agarra. Enfim, no próprio gol que foi anulado, eu achei que ele deu uma farrapadazinha, porque a bola ela não vai tão rápido e ele vai meio que em câmera lenta para a defesa. Assim. É ruim porque não teve. Eu não consegui ver também o replay, que nem Cássio falou. Até para eu tirar essa dúvida se seria ou não uma falha dele, ou se talvez até ele já desistiu porque já tinha levantado a bandeira e ele não foi muito sério pro lance. Pode ser isso também. Mas enfim, eu achei ele muito mal, sabe? Muito mal. E aí, assim, dificilmente Itamar vai mudar de novo no gol, porque também não dá para ficar nesse muda-muda de goleiro. Agora que já colocou ele, já vai em 3 partidas, e ele não levou o gol hoje, etc. Eu acho que provavelmente vai seguir, mas que fique registrado aqui que, para mim, André Luiz passa muito mais segurança assim, do que o William. Então, queria só deixar esse voto de protesto aí com relação à titularidade de William, mas eu acho que é isso, em termos individuais. E aí, eu vou só, para fechar, algo que eu já falei, mas que vale reforçar, assim, preocupa a limitação do banco de reservas do Santa Cruz, tá? Eu acho até que o banco de reservas do Santa ele evoluiu um pouco nas últimas semanas, com a contratação de Henrique, com a contratação de Gilvan, que não entraram bem hoje, mas eu dou desconto, são caras que estão chegando agora, estão ainda conhecendo o elenco, embora para o Santa Cruz não tenha muito tempo para isso, mas, enfim, tem esse ponto. Mas preocupa porque, assim, Felipe Cardoso, por exemplo, entrou muito mal. Henrique entrou, foi mal. Gilvan entrou, foi mal. O Wellington entrou, foi muito mal. Então, assim, você tem pouquíssima gente que vem entrando e dando resultado. Quem entrou hoje e realmente ajudou foi João Diogo, que era um cara que vinha sendo titular. Né? Então, o Santa Cruz ganhou recentemente aí João Pedro como uma opção, que acabou colocando João Diogo no banco, e aí você ganha também uma opção para o banco, que foi o caso de João Diogo. Mas preocupa essa questão do banco e preocupa, a gente torce muito aí para que não seja nada grave, a questão de Matheus Melo e Thiaguinho, né, que são dois destaques do Santa Cruz na temporada. Matheus Melo, Até o para principal segunda-feira jogador. já, né, Arthur? Até para Exatamente. segunda-feira já é uma preocupação. Exatamente, até para depois, porque assim, essas cenas de Thiaguinho, por exemplo, que você comentou, gera um medo, né, do que é que vai Eu revi a acontecer. cena,
não é bota, né? Porque a questão é mais acima. Mas é meio aquela super proteção pesadona que imobiliza o joelho, né? Isso, é como Da se fosse a coxa bota, ali mas é até. parte do joelho. É É, aquele material da bota, isso, mas no joelho, né? exatamente. Isso. Fica o receio aí, porque Matheus Melo é o principal jogador do Santa. Não precisa a gente comentar sobre isso. E Thiaguinho, por mais que ele às vezes oscile bastante, hoje, por exemplo, não fez um bom jogo, perdeu uma chance, mas Thiaguinho já tem 7 jogos, 4 gols e 3 assistências. Então, assim, é um cara que participa muito das chances que o Santa Cruz cria, dos gols que o Santa Cruz marca, né? Então, é um cara importantíssimo. A gente viu no jogo contra o Náutico, por exemplo, a falta que ele fez. No primeiro tempo contra o Sport, a falta que ele fez, né? Entrou no segundo tempo e ajudou bem mais o time. Então, fica aí esse receio, porque além de serem caras super importantes, o Santa Cruz não tem reposição. Então, fica aí a torcida para que não seja nada demais com eles. É isso. Dessa forma, a gente fecha aqui essa primeira parte do programa, que é a parte dedicada ao duelo, como eu falei, um duelo chave entre Santa Cruz e Retrô, 0-0. A gente já analisou classificação e já analisou o jogo em si. Fala, Cássio. Que a gente está falando do público, e acabou, o público dobrou, estava falando que era difícil, mas assim, acabou. Recuperou bem, né? Recuperou bem, estava 6 mil naquela que estava gravando e deu 13.309. Mas os relatos são terríveis, né? De dificuldade na entrada, né? Aí todos os jogos do Santa Cruz, esses relatos são dessa forma, assim, meio. O chat recorrente. Aqui estava cheio de relatos. É recorrente, assim, sempre reclama, melhora um pouco no jogo, isso assim, é uma reclamação muito. E eu não estou dizendo que a reclamação é real, né? Que a galera reclama porque. Não, é dizer assim, pelo contrário, é só. Existe um problema que não é solucionado, é isso que eu estou querendo dizer. E é de forma recorrente. E veja que mesmo as pessoas sendo maltratadas, elas costumam ir. Nesses 4 jogos em casa, Maguari, Flamengo, Arco Verde, Náutico e Retrô, o Santa já teve R$1.200.000 de renda bruta com o Pernambucano. Média de 300 mil por jogo.